Olá a todos! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. E a curiosidade de hoje é: quem eram os fariseus, escribas e publicanos? Vamos ver? Bem, na verdade, várias vezes encontramos no Novo Testamento citações de grupos fariseus, escribas e publicanos. Mas afinal, quem eram estes grupos, estes personagens na Bíblia? Bem, vamos começar pelos fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos que se dedicavam em obedecer a toda a lei de Deus e interpretar as Escrituras, o que chamamos hoje de Velho Testamento, porque não havia ainda o Novo Testamento, e eles também seguiam muitas tradições orais. Os fariseus acreditavam que, para agradar a Deus, cada pessoa tinha de obedecer fielmente a todas as regras das Escrituras e da tradição. Eram rígidos e obcecados pelo cumprimento da lei. Os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu por seu zelo em obedecer a Deus. Os fariseus formaram as sinagogas, que foram modelo para as igrejas atuais para ensinar a palavra de Deus ao povo. Jesus condenou os fariseus pela sua hipocrisia, que podemos encontrar em Mateus 23. Eles faziam muitas coisas só para manter a aparência e davam mais atenção à tradição do que à palavra de Deus. Muitos caíram no legalismo. Obedecer a todas as regras se tornou mais importante do que um coração sincero e arrependido. Jesus também condenou o seu desprezo e falta de compaixão por todos aqueles que não conseguiam seguir o seu alto padrão de vida. Ou seja, eles exigiam que o povo seguisse esse alto padrão de vida, mas que eles mesmos, não cumpriam com aquilo que eles falavam. Em Mateus 5:20, Jesus disse: "Pois digo a vós, que se não exceder de vós a justiça mais do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus." Bem, os fariseus, Jesus não condenava os fariseus, Jesus condenava a sua hipocrisia, a maneira como eles tinham de lidar com as coisas relacionadas com Deus. Eles adoravam a Deus à sua maneira, não à maneira que agradava a Deus. Até porque os filhos dos fariseus foram os responsáveis. Estes fariseus, eles eram filhos, os seus pais foram os responsáveis por assassinarem os profetas e os homens justos, de Abel até Zacarias, como diz em Mateus 23 e 29 a 36. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos, em Mateus 15:14. Antes mesmo de Jesus, o profeta João Batista já haveria reprovado os fariseus, chamando-os de raça de víboras. Bem, aqui nós já vimos um pouco quem eram os fariseus e quem eram os escribas. Bem, os escribas, eles eram responsáveis para ensinar e interpretar as Escrituras, que tinham muito se dedicado e estudado. Eles traziam as Escrituras, abriam escolas para o ensino da Escritura e a interpretação da lei. Se preocupavam para que as sinagogas funcionassem, ou seja, eles eram os responsáveis pelo funcionamento das sinagogas. Podemos dizer que os escribas, eles eram especialistas na lei judaica. Enquanto os sacerdotes no templo se dedicavam ao sacrifício dos animais, os escribas explicavam as Escrituras e pesquisavam a interpretação da lei. Ou seja, antigamente não havia a Bíblia tão acessível como nós temos hoje. As Escrituras eram papiros, eram rolos e que eles eram conservados religiosamente e tinha que haver alguém responsável por isso, eram os escribas. Eles eram responsáveis por guardar as Escrituras e por fazer as traduções
as cópias dessas mesmas escrituras. Muitos escribas, pertencentes ao grupo político dos fariseus, recebiam instruções das escrituras e da lei e se tornavam escribas fariseus. Bem, e agora vamos ver quem eram os publicanos. O publicano era um coletor de impostos nas províncias do Império Romano. Por isso, por eles serem coletor de impostos, eram considerados corruptos e pecadores ou ladrões. Mas sabe que os evangelhos, eles relatam alguns publicanos se converteram ao cristianismo. Na verdade, Jesus, ele comia com os pecadores e publicanos, porque ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, vim para os pecadores. Então, houve alguns publicanos que se converteram ao cristianismo, tais como Mateus, deixou o seu ofício para se tornar discípulo e apóstolo de Jesus. E Zaqueu, em Lucas 19, nós podemos encontrar em que Jesus visitou Zaqueu e trouxe salvação até à sua vida e até à sua casa, onde Zaqueu promoveu restituição a todos quantos os que havia defraudado. Então nós encontramos várias vezes estes nomes, fariseus, os escribas, os publicanos, nós encontramos várias vezes na palavra de Deus, mas muitas vezes nós não sabemos o seu significado. Mas hoje, assim, nós acabamos por desvendar mais um mistério, mais uma curiosidade bíblica. Adeus e até à próxima!